informação, na teoria, é a ferramenta que serve para disseminar notícias, conhecimentos, ideias, posições. Mas também é uma das principais armas nas guerras, tanto na guerra literal como na guerra figurada. Pois ela serve para injetar otimismo para quem está do nosso lado e pessimismo para o adversário, leia-se inimigo. A informação, com o tempo, ela foi sofrendo uma mutação para narrativa. Uma narrativa inteligente, bem colocada, difícil de desmentir, agrega um poder, uma força difícil de ser dominada. Mas também, uma narrativa burra, mal colocada, uma narrativa incoerente, normalmente leva o seu autor à desmoralização, até mesmo chegando a ponto de virar piada. Estamos vivendo um período de eleições municipais. É um momento que na política a narrativa chega e chega com tudo. É cada absurdo que a gente prefere dar descarga nos ouvidos. Mas o pior é que o marqueteiro treinado, ele sabe que sempre existe um ingênuo e inocente útil que acredita, que compra como verdade. Então, táticas já conhecidas, repetir uma lorota tantas vezes que outras pessoas passem a repeti-la. Aí, uma mentira repetida várias vezes por dezenas de pessoas pega a conotação de verdade. Por incrível que pareça, ainda funciona, nem tanto depois do surgimento da internet, porque é difícil manter uma narrativa mentirosa, pois a internet desmente logo em seguida, mas ainda existe. A narrativa do culpar o adversário por aquilo que ele comete, ou seja, se ele mente, ele começa a chamar o adversário de mentiroso. Isso se chama atacar o mensageiro para distorcer, tumultuar e minimizar o teor da mensagem. Poderíamos aqui ficar divagando em vários exemplos. Colocar apelidos nos adversários, rotular, termos depreciativos, associá-lo a atos não tão aconselháveis ou politicamente corretos, vale de tudo. Só que, apesar de ser final de semana de eleição, também é final de semana de futebol e o início da semana que antecede o Grenal. E é nesse ponto que eu quero tocar, que foi o que inspirou esse vídeo. A informação, ela deu origem a uma profissão nobre, o jornalismo. Também na teoria seriam profissionais que priorizariam a verdade, a notícia e fariam de tudo para torná-la pública. Teoricamente. Porque com o passar do tempo, tanto na política quanto no futebol, que são dois assuntos que não se devem misturar, mas andam paralelos, o olho esquerdo está num, o olho direito está no outro, criou personagens que alugaram o seu diploma, abriram mão da autoestima, abriram mão do respeito pela profissão e pelo seu público, para usar a força que tem para formar opinião em defesa de interesses que estão longe de aplaudirem o que é fato. Então, uma semana que antecede um Grenal é guerra. É guerra, muitas vezes no sentido figurado, outras no literal. E essa guerra já começa com as narrativas, com as informações, com a tentativa de plantar questões existentes só na cabeça de quem as cria. Mas tem umas que são tão ridículas que a gente não precisa nem perder tempo para tentar desmoralizá-las. Elas já nascem mortas. Elas já nascem em razão de piada, de tão incoerentes que são. Então eu vou citar Baldasso. Baldasso, para quem não conhece, é um jornalista gaúcho colorado assumido. Então o Baldasso é meio bipolar. Quando ele tira para dar notícia, para falar de futebol, para comentar, vamos respeitar, o cara sabe muito. Mas quando ele coloca a camisa e o coração colorado, aí ele vira uma piada, ele se perde. Eu entendo, ele tem que vender notícia. Se por acaso o que ele colocar fica atravessado, não fica bem, ele já é muito malandro, ele leva pra piada, ele leva pra broma, ele faz rir. Então não é uma crítica, mas é apenas uma provocação. Baldasso veio a público para vitimizar o Internacional no período que antecede o Grenal. Vitimizar como? Da maneira mais escandalosa e pouco criativa que eu já vi.
Porque no futebol brasileiro a gente fala que o grande criminoso, o grande carrasco é o calendário. É aqui que não tem tempo de treinar, é jogo domingo, quarta. Jogadores não suportam a carga fisicamente, os elencos têm que ser grandes, não há tempo de montar esquemas táticos, uma loucura. O gringo, quando chega aqui, ele não entende. Sem falar de um continente que é esse país, voos longos, esperas em aeroportos, hora tu tá com 40 graus, na semana seguinte tu tá com 0 grau, e é chuva, e é torcida, e é problema. Então, os técnicos são obrigados a poupar, fazer rodízio. Uns sabem fazer, vão trocando peças. Outros são meio, sabe, eles simplesmente acham que tem elenco para 2 times, entra com um, depois entra com outro, nenhum dos 2 times tem ritmo de jogo, então a coisa embanana toda. Mas não estou aqui para criticar isso também. Mas todo mundo luta para driblar o calendário. Então quando tem uma folga, principalmente antes de um jogo importante, é aquele alívio, aquela semana para relaxar, treinar, recuperar jogadores. E é exatamente o que o Internacional tem nessa semana que antecede o Grenal, porque ele irá jogar agora no domingo em São Paulo contra o Corinthians, em jogo que deve entregar por questões políticas ideológicas. Quem não entendeu, tem um vídeo anterior, assista que vai entender. Depois volta para Porto Alegre e só joga no final de semana o Grenal. Então, o mundo dos sonhos para Roger. Já o Grêmio tem jogos atrasados. E a partida contra o Atlético Mineiro, importantíssima para os 2 clubes que ainda lutam no Brasileirão para se livrar do fantasma do rebaixamento, foi marcado na quarta-feira, na semana que antecede o Grenal. Então pensem, quem foi beneficiado nessa semana? Poxa, o Internacional. O Grêmio jogou na sexta, vai jogar na quarta, depois vai jogar no final de semana. O Internacional vai jogar no sábado, desculpa, eu falei domingo antes, mas esse final de semana de eleição em banana na cabeça, vai jogar agora no sábado, depois não jogará durante a semana e jogará só no Grenal. Sabe o que o Baldasso disse? O Baldasso disse que a CBF beneficiou o Grêmio colocando o jogo contra o Atlético na semana do Grenal, porque assim o time não perderá o ritmo, já o Internacional vai perder a intensidade. Agora, se fosse o Internacional que tivesse que jogar na quarta e o Grêmio folgar, diria ele que o Colorado entra em desvantagem por ter o time mais cansado e o Grêmio descansou e pôde treinar durante a semana. Então é uma coisa absurda. Uma coisa que não tem nada a ver. E não condiz com o que a gente espera escutar vindo de um jornalista que procura preservar a sua imagem. É claro, os mesmos de sempre dirão: quem eu penso que sou, um Zé Ninguém, com poucas visualizações nos meus vídeos, querer criticar Baldasso, que é um cara conhecido no Rio Grande do Sul, que tem muitos inscritos, que está na televisão, sei tudo isso. Mas quem sou eu? Sou apenas um torcedor que analisa futebol e que não gosta de ser afrontado. Pô, até mandaria um recado para Baldasso, ele sabendo que ele nem vai assistir esse vídeo, se assistir nem vai se importar, mas Baldasso, para com isso. Você não precisa disso. Essa tua estratégia é primária. É o que deixa claro. Primeiro, tu tá desconsiderando a percepção, a inteligência e o discernimento de quem te assiste. E um homem público, para atrair cada vez mais seguidores, precisa de credibilidade e admiração. Aí tu pode estar queimando o teu filme. Por quê? Porque uma máxima consagrada pela sabedoria popular diz: quem realmente é inteligente não passa atestado de burros para aqueles que o cercam. Não faça isso. Está na cara. Qual a tua intenção? Bom, primeiro, criar polêmica, debates, fazer ferver a rivalidade que já é gigantesca, principalmente numa semana pré-Grenal. Aí, teoricamente, tu estaria certo, talvez até consiga criar algumas provocações, bate-bocas, mas não é por aí, fica um nível muito baixo. Porque, poxa, vitimizar o Internacional com relação à CBF é, no mínimo, um disparate que todo mundo sabe que lá está o noveleto, que o Colorado é a tchutchuquinha do noveleto. Claro, o clube já foi prejudicado por arbitragens, como todos são, uma vez ou outra. Mas, no frigir dos ovos, na regra geral, a CBF, se não puder fazer bem para o Inter, mal não faz. Mas o STJD, meu Deus do céu, ao contrário ao que acontece contra o Grêmio,
as decisões do tribunal, maioria esmagadora em favor do Inter. Já quando o caso é o tricolor, é contra e penas rigorosas para servir de exemplo. Então não faça isso. E outra, talvez na tua cabeça tu já esteja preparando o terreno para qualquer resultado. Assim, se caso seja positivo, essa empolgação, essa decolagem do Inter nas últimas rodadas vai seguir. Nossa, aí vai explodir. Rumo a uma pré-Libertadores, que é um sonho perfeitamente possível. Mas se caso vier o resultado negativo diante do Grêmio dentro de casa, você já botou panos quentes. Porque tá na cara. A tua narrativa, ela segue a seguinte premissa. Depois da ideia instalada, a diferença de ter a semana livre e o Grêmio jogar, se vier uma vitória colorada, é o Inter contra tudo e contra todos. Venceu mais um clássico, apesar da CBF tentar prejudicá-lo. Mas se vier a derrota, eu não falei? Claro, o Inter só poderia perder depois desse arranjo que a CBF fez, colocando um jogo contra o Atlético, para dar intensidade ao adversário e facilitar o seu caminho no clássico. Então, cara, vocês já imaginaram um vídeo para falar a respeito disso? Que vídeo frágil, né? Que questão fraca. Até seria. E será se essa tentativa do Baldasso de criar esse clima seja esmagada. Não seria se a gente deixasse quieto e essa ideia fosse plantada na cabeça de idiotizados, que passariam a compartilhar vendendo como verdade. Então, o Grêmio ainda tem o Atlético, o Inter ainda tem o Corinthians, depois é só Grenal. Grenal é Grenal. Se tivesse favorito, não seria Grenal. No Grenal, tudo pode acontecer, inclusive nada. É a grande rivalidade, é o campeonato à parte. Guerra de informações narrativas são válidas. Mas, por favor, o futebol gaúcho já está tão por baixo. Vamos, pelo menos, elevar o nível na questão torcida. Vamos mostrar que o gaúcho já perdeu muito, mas ainda tem a sua hombridade, a sua criatividade, a sua inteligência e, principalmente, o seu respeito ao adversário.